Não. Estamos voltando. Estou só esperando o pastor Vanderlei entrar para a gente continuar. Chegou. Aleluia. Cheguei, meu pastor. Muito bem, então vamos continuar. Então, dentro da oração de guerra em favor de si mesmo, né? Deixa eu esperar um pouquinho, acho que tinha umas 20 pessoas aí conectadas, vou esperar mais um pouquinho o pessoal se conectar. Tá chegando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tem gente aí do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, gente daqui de Igaraçu, gente de Paulista, de Olinda, né? A todos vocês o nosso grande abraço. Vai colocando aí de onde você é, escreve aí o teu nome, o que é que você tem recebido, né? Como é que você tem visto esse tempo aqui para nós muito precioso, né? Ah, olha aí, irmão Dido aí também. Olha aí, tá Isso. fluindo, Senhor Jesus. William. Betânia, Bia. William morou aqui em Igaraçu e está no Rio de Janeiro. Muito bem. Olha aí. Ok, então vamos continuar? Vamos Vamos lá? lá. Então, eu não aconselho ninguém a fazer autolibertação, a, a fazer uma oração de renúncia de Satanás e uma expulsão sem ter um auxiliar, sem ter um libertador perto. Dentro do processo de libertação, a gente costuma, né, mandar que a pessoa que está no processo de libertação, ela própria, fazer a renúncia e nós apenas auxiliamos, complementando a oração de guerra. Quando a gente ora por outra pessoa, quando a gente guerreia por outra pessoa, então a gente vai amarrar Satanás e os demônios, e essa é a palavra de ordem que a gente dá, né? Esteja amarrado, neutralizado, proibido de agir, proibido de manifestar, proibido de continuar na vida dessa ou daquela pessoa, né? Nós procuramos destruir as obras dos demônios que agem na vida daquela pessoa por atos proféticos ou por palavras proféticas, tá? E ajudamos a pessoa na própria oração de renúncia. Quando a gente vai para nível familiar, então a pessoa não vai renegar somente o seu pecado, mas ele vai ter o contraponto da intercessão. Então ele vai pedir ao Senhor perdão por si mesmo, perdão pelos pecados da sua família e, dentro desse contraponto, quando ele estiver fazendo a oração de guerra, ele vai dizer para Satanás que renuncia os pecados da sua família, né? Que não aceita a opressão contra a sua família. Vai amarrar o bandido, né? E vai expulsá-lo. E isso vai servir dentro do segundo nível de batalha, quando a gente vai estar orando pela nossa igreja, né? Pela nossa cidade e pelas instituições que nós temos ao nosso redor. Isso mesmo. E é importante ressaltar aqui, meu pastor, o fato de que nada disso anula a nossa responsabilidade pessoal. E é importante nós falarmos sobre isso, né? Por exemplo, quando nós estamos em uma batalha espiritual, toda palavra dirigida, né, toda palavra de ordem dirigida, ela terá o seu efeito, sim, sem dúvida, naquele momento, né? Quando eu digo naquele momento, eu quero
frisar especificamente o fato de que nós estamos em uma batalha e uma palavra de ordem dada no nome de Jesus, ela terá sim que ser acatada por aquele espírito imundo, ainda que possa até haver resistência. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o que se procede depois disso, né? Porque nós já vimos, e qualquer outra pessoa que trabalha nessa área de libertação, e já viu muitas pessoas que se viram libertas naquele momento, mas é que essa não foi uma realidade permanente na sua vida. Porque isso fala exatamente de uma responsabilidade pessoal. Eu gosto muito daquele texto quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, quando o valente é amarrado, ele é mandado embora, a palavra de Deus ela vai dizer para nós que os espíritos imundos que habitavam ali, eles voltarão. E é interessante observar que Jesus não diz, possa ser que ele volte. Jesus assegura, ele voltará, né? E eu sempre gosto de frisar isso. Porque uma vez voltando, o que vai determinar, né, o fato dele ter um lugar novamente na sua vida ou não, né, é o fato de você estar cheio, preenchido com o Espírito Santo de Deus. Né? Porque senão, a palavra diz, e ela é muito clara, ele voltará e ele trará consigo outros 7, piores do que ele, e o seu estado, então, se tornará pior do que o que era antes. Né? Então, olha, libertação é a gente falar de uma vida de responsabilidade diante do Senhor. Né? E aí, voltando àquela questão que você estava compartilhando, que foi colocada pelo nosso pastor Paulo, né? É importante a gente entender o seguinte, vamos trazer à nossa memória, mais uma vez, aquilo que a palavra de Deus fala acerca da nossa estrutura em espírito, alma e corpo. Né? Quando a palavra de Deus ela fala que nós nascemos de novo, né? Isso é algo que se dá no nosso espírito. Então, nosso espírito ele é recriado, nosso espírito ele é feito, né, nova criatura. A palavra de Deus ela nos assegura isso. Então, isso fala sobre o quê? Isso fala sobre a questão da justificação. Nós fomos justificados no nosso espírito. O nosso espírito ele foi feito justo diante de Deus. Né? Mas existe um outro aspecto da salvação, que é o processo da santificação. Né? E aí é onde entra esse papel fundamental, né? Ou seja, eu fui liberto, mas eu estou sendo liberto e eu serei plenamente liberto, né? Que é a questão da justificação, da santificação e da glorificação. Né? E aí é importante a gente entender, né? O nosso papel, a nossa responsabilidade, eu entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, me justificando, eu fui regenerado. Né? Mas existe um passo seguinte, que é o passo da santificação. E eu tenho uma plena responsabilidade nisso. E aí vai entrar todos esses aspectos que o Senhor bem colocou. O processo da renúncia, do abandono do pecado, né? De você confessar o seu pecado. E aqui um parêntese, né? Para dizer assim, olha, eu particularmente, eu não consigo ver uma autolibertação, né? Por um aspecto simples, né? O aspecto de que a palavra de Deus diz assim, que pecados precisam ser confessados. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu sou perdoado, sim. Mas o apóstolo Tiago ele nos fala, para que haja cura, tem que haver uma confissão de pecados. Então, muitas vezes, essa autolibertação, ela pode ser, por exemplo, usada por alguns que não querem necessariamente ter que confessar o seu pecado, porque talvez possa achá-lo escabroso demais, porque talvez ele possa se envergonhar do tipo de vida que viveu, mas isso é extremamente necessário para que haja cura. Né? O Senhor Jesus Cristo nos assegura isso na sua palavra. Agora, em contrapartida, né, a confissão dos nossos pecados ao Senhor, o arrependimento, o abandono desses pecados, sim, isso aí faz parte da vida cristã e deve ser vivenciado diariamente na nossa vida. Agora, existem aspectos mais profundos, né, aonde eu vou precisar, sim, né, confessar pecados,
para que eu possa receber um auxílio, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser plenamente liberto em determinadas áreas da minha vida. Então, eu entendo que é uma jornada, eu entendo que é uma caminhada, né? Eu posso falar da minha própria vida. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 10 anos de idade, né? E eu posso dizer que desde o primeiro dia em que entreguei a minha vida para Jesus, eu fui muito sincero, muito verdadeiro, muito autêntico na minha fé. Sempre amei o Senhor Jesus Cristo, mas eu não posso assegurar de maneira nenhuma que desde esse tempo, né, até o dia de hoje, vamos dizer assim, que eu não vivi momentos onde o pecado me escravizou, né, onde eu sofria, né, constantemente, né, acusações do diabo. Tudo isso foi uma realidade na minha vida. Não é o fato que eu não tenha sido de fato convertido. Eu me converti, eu me arrependi dos meus pecados, mas eu me via refém, eu me via preso, eu me via em cativeiro em determinadas áreas da minha vida, até que a graça de Deus ela foi se ampliando sobre a minha vida e eu fui plenamente liberto e hoje luto para me manter assim. Amém. A gente costuma dizer que, uma vez liberto, o diabo volta, né, o demônio que escravizava, ele volta pelo menos 7 vezes. E a nossa Isso, luta para resisti-lo são 6. Então, 6 vezes ele volta, 6 vezes nós resistimos. Na 7ª vez que ele voltar, o Senhor passa na frente. Né? E aí a vitória é plena e nunca mais, nunca mais, nunca mais ele terá domínio sobre a pessoa. Muito bem. Meu amado, a gente tem recebido do Senhor a direção e nós temos ensinado, nós temos visto uma prática muito comum, que é usar de autoridade contra Satanás e os seus demônios, derrotados. Né? Tão derrotados que eles não têm nem a chave da própria casa. isso, Espirituais, nós temos a palavra de Deus, nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus, nós isso, podemos invocar o poder da cruz e o poder da ressurreição de Jesus. Nós temos também os anjos, tá? Temos a unção do óleo e nós temos isso, os anjos, que, digamos assim, é a força policial. Enquanto nós somos o oficial de justiça, que damos a carta de despejo contra Satanás e toda a sua bandidagem, seja em que nível for, os anjos são a força policial. Né? E aí a gente tem autoridade para mandar os demônios embora. Mas, como é que fica a questão de chamar os anjos ou trazer os anjos para estarem conosco? Eu, particularmente, quando preciso, e eu sempre oro dizendo que se algum bandido atrevido não quiser obedecer, né, não quiser ir embora, que os anjos do Senhor os fustiguem. Né? E eu aprendi com uma mestra nossa, a pastora Graça, né? Senhor, mande anjos para estarem conosco, aqueles com patentes apropriadas para este momento. Né? Então, os anjos são uma realidade para nós, assim como, né, os demônios também são. E isso. cada um com a sua patente apropriada para o momento oportuno, e a nossa oração ao Senhor traz eles para junto de nós. Eu não vejo liberdade no crente para mandar em anjo. Né? Não sei se tem alguém aí que faz, né? Mas eles são nossos auxiliares, mas eu Isso. geralmente clamo ao Senhor e eu vejo o embasamento na palavra apenas para isso, para clamar ao Senhor, para que o Senhor mande os seus anjos para estarem conosco e agirem conosco. Né? Por vezes eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que dizem ter falado, né, ter recebido a visitação do anjo que estava ao seu serviço e ter recebido a orientação, né, desse anjo, né, para fazer isso ou fazer aquilo. Né? Mas aí eu não consigo ver ninguém, nenhum crente, dando ordem para os anjos, apenas clamando ao Senhor para que o Senhor então envie o seu anjo em nosso auxílio. Perfeitamente. Eu vejo dessa mesma forma.
A palavra do Senhor, ela declara que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, né? E aos Hebreus ele também nos declara que eles são anjos ministradores e eles estão ao nosso serviço, mas isso não significa dizer que são nossos servos. E é importante, de fato, a gente compreender isso. Eu entendo perfeitamente assim mesmo, como o senhor É compartilhou, interessante né? isso que você falou. Eles estão ao nosso serviço, mas eles não são os nossos servos. Exatamente, né? Mas eles estão ao nosso lado para nos auxiliar sempre que necessário e nós devemos sim usufruir. É uma ferramenta poderosa que o Senhor coloca à, à nossa disposição, né? E a gente vai ver, a palavra de Deus ela é repleta de situações, né? Desde o Antigo até o Novo Testamento, onde os anjos vinham por ordem mandada pelo Senhor, né, ou mesmo quando era invocada, né, pelos homens e mulheres de Deus, e eles vinham de fato para servir. E a palavra já declara, né, eles estão conosco, eles estão, né, ao nosso redor. Então, se o Senhor assim já determinou, louvado seja o nome dele por isso, e vamos sim, né, trazê-los como aliados para o nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, eu me dou por satisfeito por hoje, tá? Amém. Ah, não sei se o senhor ainda quer acrescentar alguma coisa. Não sei se o pessoal que está nos acompanhando quer perguntar alguma coisa. Pode ser, pode ser. Não, primeiro, enquanto a gente vai vendo aqui, você vai observando aí se aparece alguma pergunta. É, eu quero simplesmente ser grato, né? Ser grato por essa oportunidade que temos. Eu acredito, né, que diante de tudo que nós temos vivido, né, a gente sabe que o reino das trevas ele é oportunista. Às vezes nem sempre eles são causadores de tudo, mas eles se aproveitam de situações, né, para querer impor a sua natureza, que é uma natureza de roubo, de morte e de destruição, né? Então, diante desse tempo que a gente tem vivido, a gente tem percebido que não simplesmente o Covid-19, mas outras situações têm encontrado o seu lugar, né? Como você falou da corrupção, como você falou, né, essa questão do medo, do desespero, da incerteza, da segurança, da, da insegurança, melhor dizendo, e tantas outras coisas que às vezes vão se apoiando nessas situações, porque o reino das trevas ele é oportunista. E a gente ter a oportunidade, né, de estar compartilhando daquilo com que o Senhor nos tem abençoado, que já abençoou tanta gente, que abençoa a nossa vida também, eu acredito que é uma graça de Deus, né? Eu, particularmente, ao término de cada momento como esse, eu me sinto agraciado pelo Senhor, entendendo que como você sempre começa a sua palavra, não somente aqui, mas em qualquer outro lugar onde você está, entendendo que é dele, somente dele, todas as coisas pertencem a ele, a glória é dele e jamais será nossa. Agora ele nos dá o privilégio de a gente poder compartilhar da bênção que ele tem derramado sobre nós. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né? A oportunidade que o meu pastor Paulo está me dando, né? De estar aqui. Eu sei que o lugar é dele, e eu, particularmente, eu sou muito abençoado quando vejo vocês aí compartilhando. E logo, logo, acho que amanhã ele está de volta, né? Em nome de Jesus. E eu vou poder ser abençoado aí, ficar aprendendo, em nome de Jesus. Muito bem. Meu pastor, deixa eu fazer aqui um desafio. Se ele não voltar amanhã, nós podemos continuar falando sobre batalha espiritual. Olha aí, ele acabou de E entrar. entrar. Isso, acabou de entrar. Então, se pastor Paulo não puder amanhã, tá? Pastor Paulo já está ouvindo aí? Dá um ok aí para gente, tá? Se pastor Paulo não puder participar amanhã, né? Então a área de libertação é muito ampla, né? Então nós poderíamos continuar falando de batalha espiritual, focando em libertação e numa área específica de libertação. Aí o senhor pode ver qual a área. Ó, ele já acabou de dizer, não vou poder. Isso chama-se, pastor, a outra face da honra. Viu? Isso é a outra face da honra. Tá? Então a gente pode escolher aí uma área de libertação para a gente então estar conversando. Ela é muito ampla, né? Ela tem
muitas facetas. Tem paternidade, tem cativeiro de alma, tem laços ímpios de alma, enfim, né? Tem relações com o ocultismo, com religiões, com seitas, pactos, tem muita coisa mesmo, que dá aí um mês e a gente ainda não termina, né, nessas lives de 1 hora, de 40, 50 minutos. Então, amanhã a gente está junto de novo, né, falando de batalha espiritual, focando em libertação e uma área específica de libertação que o senhor vai me dizer daqui a pouco, para então a gente amanhã poder ter esse tempo de conversa. Amém? Amém. Então, as suas palavras finais e depois a gente ora. Não, o desejo do meu coração é que a graça de Deus, o seu favor, o seu amor e a comunhão do seu Espírito seja uma realidade plena, revigorante e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. E no nome de Jesus, para que um tempo novo e extraordinário esteja se levantando sobre a sua vida, porque a vontade de Deus, declarado na sua palavra, é que eu e você sejamos luz e possamos brilhar como os astros brilham nos céus, para que a glória de Deus ela seja vista na sua vida e na minha vida. Então, esse é o desejo do meu coração e essa também é a minha oração por você, em nome de Jesus. Amém. Papai querido, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor num só Espírito, sentado nas regiões celestiais, para declarar, amém, Senhor, que Tu és o Deus da nossa alma, és o Deus do nosso espírito, és o Senhor da nossa vida, do nosso corpo. Senhor, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e que não há nenhum outro. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus e a nenhum outro, somente Ele é o Senhor. Nós, como cidadãos brasileiros, rejeitamos Satanás e todas as obras das trevas na nossa nação e mandamos embora na autoridade do nome de Jesus. Fazemos guerra contra Satanás e todos os seus demônios, todo bandido, espírito de enfermidade, Covid-19, em nome de Jesus, bata em retirada, vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Nós colocamos debaixo dos nossos pés, completamente destruído, toda obra de corrupção, todo interesse de engano, toda mentira, toda inveja, toda hoste espiritual da maldade que está arraigado nos 3 poderes. Nós agora destruímos em toda esfera, nacional, estadual, municipal, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, demônios de corrupção, bandidos de mentira, escravizadores da miséria. Em nome de Jesus, nós destruímos a sua força, destruímos o seu poder, mandamos embora para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Se perca no mundo espiritual e nunca mais volta. Pai querido, nós clamamos os seus anjos agora. O Senhor mande os seus anjos para executarem esta palavra de oração de guerra, para a glória do teu nome, e que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, esteja e permaneça sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Amém. Amanhã, Glória 22 horas ou meia-noite? Como? 22 horas ou meia-noite? 22. 22 horas amanhã, estamos juntos. Esse vídeo vai estar no YouTube também, tá certo? Se inscreva, deixa o seu like, coloca lá os seus comentários, compartilha, vai ser bênção.